Gisele mandou aqui pra gente. Bom dia, estou com uma situação de um cliente que tem 2 empresas e faz pagamento de uma na conta de outra e pagamento da pessoa física na conta das 2. Ou seja, aquela mistura que o povo gosta, né? O financeiro até tenta controlar para depois fazermos um contrato de mútuo, mas está difícil fazer esse controle. Pretendo fazer uma reunião na próxima semana explicando para ele os riscos, mas também gostaria de uma orientação de vocês. Gisele, uma coisa que você tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer as coisas em nome do cliente. Que é o seguinte, ele é desorganizado. Ok, ele é desorganizado. Como é que a gente resolve isso? Ou ele se organizando, e aí você pode trabalhar com educação, com orientação, com, né, vamos pensar em produtos. Eu posso dar treinamento, educação. Eu posso prestar consultoria, orientação. Eu posso fazer o trabalho por ele, um BPO financeiro. Então aqui são caminhos para resolver o problema, né? Ou ele aprender a fazer, né? E claro, e aqui existe uma coisa, galera, que é assim, ó. Eu demorei muito tempo para entender isso de forma racional, objetiva, e é importante que você entenda. A vontade, ela é mais importante do que a inteligência. Tem um monte de coisa que a gente entende, mas se a gente não quer, não adianta de nada. Tá? Então a primeira coisa é você se certificar se ele quer arrumar essa vida, se ele quer se organizar. Não adianta você ensinar para alguém se essa pessoa não quer resolver, tá? Isso é muito importante. Então assim, ó, ele quer fazer certo? Beleza, ele quer. Então tá. Então aí, tendo essa premissa, tendo essa vontade, a vontade é a faculdade humana mais importante a ser desenvolvida, tá? Então assim, ele tendo essa vontade, a gente pode educar através de treinamento, a gente pode orientar através de consultoria, a gente pode executar através de um BPO financeiro, mas tudo isso parte da premissa. Ele tem vontade de organizar, ok? O que você tem que tomar muito cuidado para não fazer pelo cliente? É quando você fala para mim o seguinte, a gente controla e depois faz contrato de mútuo. A gente sabe que isso não vai ser devolvido, né? Então, muito provavelmente você está fazendo um contrato de mútuo que não tem a devolução efetiva. Eventualmente, isso pode dar problema com o fisco. Pode dar problema com o fisco porque a Receita Federal pode considerar uma remuneração indireta. Pode dar problema com o fisco, né? Porque esse pagamento sem justificativa pode ser tratado como remuneração indireta, mas também pode dar problema com o fisco estadual, tá? Porque ele pode entender que esse mútuo que nunca tem uma devolução pode eventualmente configurar como uma doação disfarçada. E aí vem a questão, o cliente quis fazer? Não, foi o contador que deu um jeito aqui. O cliente às vezes nem está sabendo direito o que é isso. Aí você acaba se enroscando no problema, tá? Então a gente tem que tomar cuidado que uma coisa é o cliente quer fazer mesmo sendo orientado por nós de que não é o certo. E aí você tem documento dele assumindo que foi orientado de forma contrária, mas que ele assume o risco de executar. Aí beleza. Aí é um problema menor. É um problema muito mais de você ver se quer manter esse cliente na carteira ou não. Agora, quando o contador começa a trazer as, entre muitas aspas, soluções, isso é um grande problema, tá? Porque, de certo modo, você está assumindo o risco, está assumindo a intenção de lesar alguém ao disfarçar uma operação. Aí a gente tem que tomar cuidado para essa responsabilidade solidária perante terceiros, por haver dolo, não aparecer num processo, tá bom? Então essa é uma primeira coisa que eu queria muito que você levasse em consideração nessa situação aqui. Então, pontos que você pode apresentar para ele. Você pode apresentar, né, por exemplo,
a legislação de remuneração indireta. A gente tem uma aula dentro do CSM só falando sobre remuneração indireta. Muito provavelmente você não fez, né? Ou fez, mas não prestou atenção nesse ponto específico, tá? Acho que é bem importante. Inclusive, teve um acórdão do CARF recente, tá? Que até o Bruno, a gente estava lá na mentoria da trilha, a gente estava trocando uma ideia sobre isso. O Bruno, que é o tutor lá da formação em contabilidade imobiliária, ele colocou na roda ali para a gente analisar juntos, né? Que foi um caso que o o fisco pegou uma remuneração indireta e o CARF concordou, tá? Se não me engano, era o caso de gasto pessoal com o sócio, né? Então, por exemplo, no caso lá do acórdão, era o pagamento de segurança particular para os administradores do negócio, tá? E aí a Receita pegou o caso, né, e considerou isso realmente uma remuneração indireta, portanto, né, considera a remuneração dos sócios, rendimento tributável, tabela progressiva, etc. Tá? Então, ou seja, mas isso aí ninguém nunca pega. Tá aí um exemplo de que foi pego. Tá? Uma outra situação ele tem duas empresas, você não me disse qual o regime tributário delas. Pode ser do Simples Nacional. Essa mistura de caixa, ela é suficiente para se alegar a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, ou seja, a Receita Federal olha para aquilo. Assim, cara, tem duas empresas, não só há uma remuneração indireta, ou seja, a empresa pagando reiteradamente coisas da pessoa física, como também existe ali, né, uma confusão patrimonial, uma empresa pagando coisa da outra reiteradamente. Isso pode ser argumento para desconsiderar a personalidade jurídica daquela empresa, tá? E isso pode custar bastante caro, ou seja, junta as duas, considera as duas como uma coisa só, verifica que na verdade essas duas empresas saem do Simples Nacional, desconsidera muitas vezes isso de forma retroativa, né? E aí se teve algum outro elemento agravante, pode cair naquele caso dos 3 anos fora do Simples Nacional, né? Então, que também a gente tem aula dentro do CSM falando sobre isso, tá? Então, são alguns pontos que a gente pode colocar na mesa para ver se isso estimula a vontade de arrumar. Mas pode ser que não estimule, tá, Gisele? Isso que eu quero que fique muito claro para você. Tudo isso eu tô partindo da premissa do seguinte, cara, é um cliente que tem potencial para ser bom. Só que ele não sabe que isso que ele está fazendo pode causar um grande problema. Ao saber, ele tem vontade de resolver. Então, assim, faltava esclarecimento. Você traz uma luz, que essa luz bate nele, e ele assim, pô, beleza, ilumina ele, né? Ele reflete essa luz. Então, beleza, eu quero melhorar isso porque eu não sabia que isso podia dar problema. Então, vamos dar um jeito de resolver. E aí você tem soluções para isso. Tá? Outra coisa é você falar tudo isso e falar assim, cara, tô nem aí, vou continuar fazendo. Aí você tem um cliente ruim, você tem um cliente que sabe que é errado e quer continuar fazendo errado. E aí você tem que avaliar se você quer manter esse tipo de cliente na sua carteira. Caio, mas é muito difícil, é porque você fala isso, porque você só dá aula, porque você não tem escritório, a gente tem conta para pagar, eu sei de tudo isso. A questão é o tempo, a energia, o esforço que esse cliente ruim ocupa de você e da sua equipe poderia ser alocado em clientes bons. O teu funcionário que lida com cliente ruim, ele tende a ficar desmotivado, porque ele vê que o tempo todo dele ele tá tapando o sol com a peneira, ele tá resolvendo bucha que ele podia estar fazendo coisa boa para cliente bom. Então, quando você mantém um cliente ruim, saiba, você está ocupando mais tempo, mais energia, gastando mais dinheiro com quem gera menos resultado para o teu negócio e que desmotiva a tua equipe. E que tende a fazer você perder os teus melhores funcionários e ficar com os piores que só estão ali ou porque eles concordam com esse tipo de coisa errada ou porque eles não têm para onde ir, porque eles não têm competência suficiente para buscar um lugar melhor, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Caio, mas e aí, o que eu faço? Aí você vai ter que investir em captar bons clientes.
com uma boa comunicação, que atraia para você pessoas com valores semelhantes. Porque tem clientes bons ou potencialmente bons, clientes que não são tão bons assim, mas que eles só não são bons porque eles não sabem que dá para ser melhor, entendeu? Então faz esse ABC dos teus clientes. E, pô, tem aquele cliente bom, organizado, etc. Tem aquele cliente que é meio desorganizado, que, né, faz as coisas erradas, mas porque ele não sabe que dá para fazer melhor. E aí quando você educa ele tem vontade de melhorar. E aí você oferece os meios de ação para ele melhorar. Tá? Leve isso em consideração. E aí tem aqueles clientes que, porra, pelo amor de Deus, o cara só quer fazer falcatrua. Aí é contigo. Aí é uma decisão de posicionamento mesmo. Tá? Não existe posicionamento fácil. Por isso que nem todo mundo se posiciona. Tá? Espero que tenha te ajudado.